E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, dando sequência ao que a gente já iniciou na aula passada, falando um pouco sobre o sistema nervoso, sobre a transmissão do impulso nervoso, que faz parte desse processo. Hoje a gente vai ver a estrutura do sistema nervoso, o qual é dividido em duas partes, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que isso vem facilitando e facilita os nossos estudos com relação a esse sistema. Eu espero que vocês assistam o vídeo até o final. Em caso de dúvidas, me procurem, anotem as curiosidades de vocês. Lembrando que a atividade caminhada vale ponto. Como todas as demais, está valendo pontos para vocês. E que não basta só isso. O conhecimento também que está sendo construído é o essencial. Então não deixe de assistir o vídeo, anotem as dúvidas e curiosidades. Vamos lá conhecer a estrutura do sistema nervoso? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai estar vendo aí a estrutura do sistema nervoso, como ele está dividido, a importância, a funcionalidade dos componentes que formam o sistema nervoso. Então, a fim de facilitar a compreensão do sistema nervoso, ele é subdividido em duas grandes partes, que é o sistema nervoso central, o SNC, que consiste no encéfalo e na medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é o SNP, que consiste nos nervos originados do encéfalo e na medula espinhal e nos gânglios nervosos. Os nervos, eles conduzem os impulsos nervosos de várias partes do corpo até o sistema nervoso central e em sentido contrário. Já os gânglios são acúmulos de células, de corpos celulares, que também participam da condução dos impulsos nervosos. E o que é o encéfalo? A gente vai ver aí que o encéfalo, ele localiza-se na cabeça e é protegido pelo crânio contra a ação de choques mecânicos, como também da invasão de agentes externos. Então, o crânio ele tem essa ação protetora a favor do encéfalo. E o encéfalo ele é dividido em três partes, que é o cérebro, o cerebelo e o bulbo, que aí na imagem do slide está tronco encefálico. Mas se vocês forem verificar no livro de vocês, na página 127, vai estar lá o bulbo, que é a parte mais superior, aí destacado com relação ao tronco encefálico. E o encéfalo, ele é tido como um dos maiores órgãos do corpo humano e também um dos mais ativos. Estima-se que 20% de todo o gás oxigênio que respiramos seja destinado a esse órgão. E ele tem várias funções que a gente vai estar vendo mais adiante com relação ao nosso organismo. E o cérebro? O cérebro, ele é a maior parte que vai formar aí o encéfalo. E o cérebro, ele é dividido em duas partes, que é o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E ele é responsável pela expressão e manifestação da inteligência, da memória, da linguagem, da criatividade e controla as emoções e os movimentos voluntários. E isso a gente vai perceber que ligado ao cérebro está a nossa capacidade de raciocinar, da gente usar o raciocínio. E é no cérebro que a gente vai perceber que existem regiões especiais integradas a cada órgão dos sentidos, seja a visão, audição, olfato, paladar e tato. A camada externa do cérebro é denominada aí de córtex cerebral. Essa camada contém corpos celulares dos neurônios e tem cor acinzentada, por isso recebe o nome de substância cinzenta. A parte mais interna dos axônios e dendritos apresenta a cor branca, devido à presença de uma substância chamada mielina, que envolve a parte maior dos axônios.
formando a bainha de mielina. A mielina, como a gente já viu na aula passada, é responsável aí pela transmissão dos impulsos nervosos, por acelerar, né, os impulsos nervosos. Então, essa é a função da mielina. E o cerebelo, né? O cerebelo também exerce aí várias importâncias no nosso organismo, né? A gente vai estar vendo qual a importância do cerebelo. Ele se localiza aí, como vocês podem ver na imagem, abaixo do cérebro, e ele coordena os movimentos do nosso corpo e também é responsável pelo equilíbrio. Além disso, mantém o tônus muscular, isto é, regula o grau de contração muscular dos músculos em repouso e é responsável pela aprendizagem motora. Ou seja, a aprendizagem motora está ligada a questões do que a gente aprende quanto a andar, a nadar, a correr, pular. Então, a nossa aprendizagem motora é destinada ao cerebelo. Ele que é responsável por essa capacidade de aprendizagem. E o bulbo? O bulbo ele controla as funções automáticas do nosso corpo. É bem interessante a funcionalidade do bulbo, gente. Não sei se vocês já perceberam que muitas vezes, às vezes a gente tem funções do nosso organismo que a gente tenta até ter um controle em algum momento. Mas de forma involuntária, o nosso corpo necessita. Então, o bulbo que vai fazer com que isso aconteça. Como assim? Pense agora que você vai prender a sua respiração pela sua própria vontade. Dá para parar de respirar? Vamos tentar fazer esse exercício? Tentem aí. O ato de expirar, de levar o ar para dentro do corpo, e o ato de expirar, que é de levar o ar para fora, de modo mais rápido ou lento, como é comum em exercícios de meditação e relaxamento, por exemplo, é voluntário, como prender a respiração por um tempo, que era isso, e é isso que eu vim pedir para vocês fazerem agora nesse momento que vocês estão assistindo o vídeo. Mas ao parar de respirar, o gás carbônico deixa de ser eliminado e ele vai ser acumulado no sangue. Quando a concentração desse gás no sangue chega a determinado nível, o bulbo assume o comando da respiração, fazendo com que os músculos respiratórios aumentem voluntariamente a frequência dos seus movimentos, independente da nossa vontade. Assim, a pessoa volta a respirar, mesmo que não queira, e o excesso de gás carbônico é eliminado. Então, o bulbo vai fazer com que haja uma ação sobre os órgãos do nosso aparelho respiratório que elimine o excesso de gás carbônico. Então, automaticamente, a gente volta a respirar. Então, ele tem um controle nas funções automáticas do nosso organismo, como o respirar. E a medula espinhal. Então, a medula espinhal, assim como está presente no nosso corpo, né, nos seres humanos, está presente também em alguns animais vertebrados, como répteis, anfíbios. A gente tem animais que não têm a coluna vertebral, a medula espinhal, que, no caso, são os animais tidos como invertebrados, como as estrelas do mar, as esponjas. Elas não apresentam a coluna, a medula espinhal, elas não apresentam as vértebras. E essas vértebras, elas têm uma grande importância aí que está ligada ao sistema nervoso central. Então, ela conduz impulsos nervosos entre o restante do corpo e o cérebro e coordena os atos involuntários chamados de reflexo. Mas antes da gente ver tudo isso, a gente vai ver que a medula espinhal, ela faz parte do prolongamento do encéfalo, com a forma de um cordão de tecido nervoso localizado no interior da coluna vertebral, no canal vertebral onde fica protegido. A medula conduz os impulsos nervosos entre o restante do corpo e o cérebro, e coordena também os atos involuntários dos reflexos. Na medula, ao contrário do cérebro, a substância cinzentada fica no centro da substância branca.
na parte externa, ou seja, os corpos celulares dos neurônios localizam-se no centro da medula e os axônios mielinizados na parte periférica. Então, a medula espinhal vai estar na parte interna da nossa coluna vertebral e ela tem a função de posicionar, né, de conduzir os impulsos nervosos e também dos atos involuntários, que são os atos reflexos. E as meninges? As meninges, ela atua na proteção dos ossos da coluna vertebral, como também do cérebro. Então, o sistema nervoso central conta com a proteção dos ossos na coluna vertebral, que protege a medula espinhal, e dos ossos cranianos, que protege o encéfalo, revestindo e protegendo todo o tecido nervoso. Existem membranas chamadas de meninges. A mais interna é a pia mater, e a mediana é a aracnoide, e a mais externa é a dura mater. Então, essas meninges vão atuar na proteção dos componentes aí do sistema nervoso. E o sistema nervoso periférico? O sistema nervoso periférico, gente, ele, como eu falei para vocês, está ligado aos gânglios nervosos e aos nervos. E ele tem a função de conectar o sistema nervoso central ao restante do corpo. O conjunto de nervos cranianos e espinhais forma o sistema nervoso periférico. São os nervos que atuam na recepção de estímulos sensoriais e nas respostas glandulares, musculares e nos atos reflexos. Esses nervos estão ligados à locomoção, à mobilidade e aos órgãos dos sentidos e da fala. E o sistema nervoso periférico ele também tem uma divisão, que é o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso somático do sistema nervoso periférico, ele atua no controle dos movimentos voluntários, como correr, caminhar, mastigar. A gente pode controlar se a gente faz isso mais rápido, se a gente faz isso mais lentamente. E o sistema nervoso autônomo, ele vai controlar os movimentos involuntários, aquele que o corpo faz automaticamente, como respirar e digerir alimentos. O sistema nervoso autônomo também controla os atos reflexos, que é o que a gente vai ver agora. Então, os reflexos é dado geralmente com a questão de estímulo, né, o estímulo do ambiente. Então, a sensação de dor, que muitas vezes é dado, é uma forma de proteção do nosso organismo por meio dela. O encéfalo reconhece que alguma parte do corpo foi lesionada ou não está totalmente saudável. Então, a gente tem um ato reflexo e também temos o arco reflexo, que também se diferencia. Então, o arco reflexo, ele consiste no caminho seguido pelo impulso nervoso após um estímulo até uma resposta involuntária e automática, enquanto o ato reflexo é uma resposta rápida, automática e involuntária ao estímulo. Nesse caso, a medula envia a resposta sem intermediação do cérebro. Então, no reflexo, né, na questão dos reflexos que a gente acaba tendo quando a gente está fazendo algum tipo de atividade, seja pisando num prego, num pedaço de vidro, pegando num espinho de uma roseira, de um cacto, não vai ter a atuação do cérebro para poder a gente ter uma ação de remover a mão nesse momento. Então, vamos imaginar a seguinte situação, que você pegou um cacto, né, estava cuidando do cacto, e se querer encostar a mão de forma acidental. Então, nesse momento, né, a gente sabe que no cacto tem estruturas pontiagudas, que são as folhas modificadas. Então, os receptores sensitivos presentes na mão vão gerar um impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai ser encaminhado à medula espinhal, onde a informação foi integrada à medula espinhal
enviou um novo impulso nervoso para os músculos da mão e do braço. Em resposta ao impulso recebido, vindo da medula espinhal, os músculos da mão e do braço vão se contrair. Como consequência, você vai remover, vai afastar a mão do cacto. Todas essas ações são desenvolvidas entre o encostar o dedo no espinho e o afastar a mão do cacto, né? E isso vai fazer com que ocorra em frações de segundos. E é muito curto o tempo. Você vai ter uma resposta logo de imediata. Então, a medula espinhal envia um novo impulso nervoso ao encéfalo, o qual ele vai interpretar a informação de que você sentiu dor, que é uma forma de proteção ao seu organismo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, vocês sabem que eu estou aqui disponível para esclarecer. Não esqueçam de, assim que terminar a atividade, me enviar, tá bom? Um forte abraço e se cuidem!